Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Que bom, amados, estamos de volta. Nós estamos ouvindo sobre a série O Apóstolo Paulo Estava Certo, com o bispo Luiz Cláudio. E hoje nós iremos ouvir a quarta parte. Tem sido uma bênção. Você que gosta de ler a Bíblia, não deve perder. Acompanhe, faça anotações, porque Paulo escreveu muitas coisas para a igreja. E nós temos visto as coisas acontecendo e chegamos a uma conclusão. O apóstolo Paulo estava certo. Louvado seja Deus. Fica conosco. Vocês estão ouvindo. Programa Lírio no Lar. O programa do vovô e da vovó. Para pessoas da melhor idade. Glória a Deus. Arraiá Lírio no Lar. Aqui tem os melhores louvor. Tem muita gente aí se identificando, hein? Quem conhece esse louvor já passou dos 30. Que maravilha! Nós estamos aproveitando o período, colocando esses louvores. O apóstolo Paulo disse: eu fiz de tudo para ver se de alguma maneira salvo alguns. Pai do Senhor para Daniel de Oliveira, que Deus abençoe a sua saúde aí em Castro Alves. Uma saudação de paz para Deise e Wagner, que estão em Camaçari. Olha, através da oração, em o nome de Jesus, tudo é possível, porque está escrito que tudo é possível àquele que crê. E quem crê, clama. Quem crê, ora, e a resposta vem. Não se desesperem. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo escreveu muitas coisas acerca do fim, amados. E ele disse que no fim também surgiriam homens violentos, homens amantes de si mesmos. E tem aquele louvor, sim, aquele louvor. Olha, você conhece alguém que se diz crente e é valente, homem? Na igreja ele é uma bênção, mas em casa ele é um cavalo. Ele é bruto, violento, quer bater na esposa, nos filhos, quer acabar com tudo, mas na igreja ele é uma seda. Será que existe gente assim, vó? A avó preparou um louvor. Não, vó, coloca agora, por favor. Eita, glória a Deus. Você está ouvindo o Arraiá Lírio no Lar. Se é pra pisar, vó, pisa com força. Mas na igreja é uma bênção. Vocês conhecem alguém assim? Que só é crente na igreja? Dando um testemunho terrível, envergonhando o nome de Deus. Precisa se converter. Olha só, a criança disse: mamãe, vamos morar na igreja, lá é melhor, lá papai não xinga. Já viu crente xingar? Você já viu crente com a boca porca? O sangue de Jesus tem poder.
Na igreja ele dá glória a Deus e aleluia. No trabalho ele briga com todo mundo. Mamãe, vamos morar lá na igreja. Eita, meu Deus! E tem aqueles também que não estuda, não trabalha, só vai na igreja dia de domingo. Às vezes, só na ceia. E olhe lá, é o conhecido crente domingueiro. Já ouviu falar do crente domingueiro? Existe sim. Meu Deus. Arraiá Lírio no ar. Aqui tem os melhores louvor. Eita, glória a Deus. Crente domingueiro, cadê você? Você está ouvindo o Arraiá Lírio no ar. Glória a Deus. Amados, nós recebemos aqui um pedido de oração. Tá aqui pastor Ivan Dias. Eu me chamo Nélio Miranda Cardoso. Sou de Montes Claros, em Minas Gerais. Quero pedir oração pela minha família. A minha esposa Cíntia Oliveira Santos Miranda e as nossas filhas Sofia de Oliveira Miranda e Natália Miranda. Louvado seja Deus. Vamos orar sim. Nosso irmão Nélio Miranda está em Montes Claros, Minas Gerais. Vamos orar também por Francisca, que está em Genipapo, Castro Alves. Vamos orar por Daniel de Oliveira e pela saúde de Jurene. Glória a Deus. Deus é bom. Eita, meu Pai. Aleluia. Pastor Dias, vamos orar para a vovó? É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, neste momento nós formamos a rede de oração Lírio no Lar, Senhor. Pai, nós recebemos o pedido do nosso irmão Nélio Miranda, pedindo que orássemos pela a família dele, pela sua esposa, nossa irmã Cíntia Santos, também pelas suas filhas, a Natália e a Sofia. Ó Pai, eu não sei qual a situação, eu sei que eles moram ali em Montes Claros. A tua palavra diz: quem pede, recebe. Pai, o teu filho, o Nélio, ele pediu oração. E em o nome do Senhor Jesus, pedimos por eles. Que o Senhor os abençoe em todas as áreas da vida deles. Eu não sei se é uma questão de saúde, eu não sei se é, Pai, a vida familiar. Pai, eu não sei. Mas o Senhor sabe, Tu és o Deus onisciente, então visite, Pai, com Teu poder, meu Deus, esta família e os abençoe. Assim como o Senhor ouviu o pedido de Jairo, que saiu ao encontro do Senhor, rogando pela sua filhinha, e o Senhor atendeu. Abençoe, Pai, a nossa irmã Cíntia Santos. Abençoe, Senhor, a Natália e a Sofia. É o pedido de um pai, de um chefe de família. Meu Deus, também abençoe ao Daniel de Oliveira. Abençoe a Francisca. Ó Espírito Santo, o Senhor é o nosso ajudador. Ajude, Senhor, a Francisca. Ajude ao Daniel. Pai, a Jurene necessita, ó Deus, de cura. Ela pediu pela saúde. Ó Senhor, eu sei que o Senhor é Deus que tudo pode. A Tua palavra diz que todo o poder pertence ao nome de Jesus. E no nome de Jesus nós oramos por essas pessoas. Oramos, Senhor, aleluia, pelos vovôs, pelas vovós, por pessoas que estão ouvindo neste momento e dizem assim: eu também preciso,
eu também quero a oração. Pai, a tua palavra diz que a oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. Pai, esta oração é feita no nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor. Em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Vamos ao intervalo e voltaremos já já. O Baratão Móveis, tudo que você precisa para sua casa está aqui. Temos o que há de melhor em camas, colchões, móveis e eletrodomésticos. Oferecemos qualidade máxima, bom preço e facilidade no pagamento. Aceitamos cartões de crédito, débito e Pix. E a entrega é grátis para toda a região. São 3 lojas para lhe atender melhor. Em Itapuã, Lauro de Freitas e Sussuarana. Para mais informações, chama no WhatsApp 71 99673 6872. Chama no WhatsApp 71 99673 6872. O Baratão Móveis, o menor preço é aqui. Triuno Casa de Ração. Tudo que o seu pet precisa em um só lugar. Trabalhamos com as melhores marcas de ração: Premier, Golden, Quatro e muito mais. Temos também acessórios, medicamentos e uma variedade completa para o bem-estar do seu pet. Estamos na Rua Apolinário de Santana, número 53, no Engenho Velho da Federação. Fazemos entrega. A partir de R$100, o frete é grátis. Fale com a gente pelo WhatsApp 71992727045. Siga nosso Instagram, @Triuno_Casa de Ração. Triuno Casa de Ração. Carinho e qualidade para o seu pet. Glória a Deus, estamos de volta, amados. Daqui a pouco nós iremos ouvir o Bispo Luiz Cláudio com a 4ª parte da série O Apóstolo Paulo estava certo. Deixa eu mandar uma saudação de paz para o nosso irmão Leonardo, a nossa irmã Tainá, para Lásla, Levi, e o pequeno Ravi. Que Deus abençoe esta família. Deus abençoe nossa irmã Nilza ali do Lobato, irmã Celi Lopes. Lembrando aos irmãos que sábado, dia 24, nós teremos a nossa mini vigília, a oração do Getsemane, na Igreja Batista Lírio dos Vales, ali no bairro da Federação. Começa às 20 horas até às 23 horas. É uma mini vigília, é uma bênção. Você que nunca compareceu, nos dê a honra. Em frente à rádio Antena 1, final de linha da Federação. Glória a Deus. Lembrando também que no próximo dia 26 de maio, na segunda, nós teremos a nossa live. Como é que é, vó? Explica aí melhor. Live Famílias Reunidas para Oração. Envie sua mensagem de áudio de até 1 minuto para o WhatsApp 71 99284 2004. Não esqueça de falar o seu nome, o bairro e a cidade de onde está falando. Eita, glória a Deus, vai ser muito forte. Amados, olha, tem pessoas que são presas, escravas do vício. E tem pessoas que estão na igreja e ainda estão fumando. Oxe, o que é isso, pastor? É sim. O programa é para crente. O programa é para quem está na igreja. Então eu vou falar de quem está na igreja. E vó, tem um recadinho para você que frequenta a igreja, mas ainda fuma escondido. Toma vergonha na cara. Ouça aí esse louvor. Vamos lá, vó. Eita, meu Deus! Arraial Lírio no ar, aqui tem os melhores louvor. Meu Deus! Que cigarro ousado, hein?
Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã. É a pura verdade. Eita, meu Deus, daqui a pouco nós iremos ouvir o Bispo Luiz Cláudio. Tem mais uma, avó? Ah, tá certo. Olha, eu tô sabendo aqui que tem umas irmãs. Ei, agora são as irmãs, hein? Estão na igreja, mas porque na igreja tá difícil arrumar um casamento. E aí eu vou ali e tem ficado. Crente não fica. Crente não fica. Crente procura compromisso. Tá difícil? Tá. Mas é melhor ficar com Jesus do que perder a salvação. Coloca aí, vó, que eu preciso chamar o Bispo Luiz Cláudio. Como é que é? Tá, pode colocar, por favor. Vamos lá. Eita, glória a Deus. Você está ouvindo o Arraialeiro no Ar. Pastor Dias, está na hora de ouvirmos a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus, Bispo Luiz Cláudio, com a 4ª parte da série O Apóstolo Paulo estava certo. Por favor, Bispo, à vontade. Vamos ouvir uma mensagem com o Bispo Luiz Cláudio. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A paz do Senhor, meus amados. Pastor Ivan Dias, Deus abençoe e continue abençoando sempre a sua vida e a sua família. Amados, nós vamos dar seguimento a esta série sobre o tema Paulo estava certo. É a 4ª série desse tema. E o apóstolo Paulo, ele, além de edificar as igrejas, fundar as igrejas, consolar as igrejas, proteger as igrejas, aleluia, demonstrar as igrejas, exortar as igrejas, Paulo, ele deixou 13 epístolas, 13 cartas enviadas às igrejas e também às pessoas, como 2 cartas a Timóteo, uma carta a Tito e uma carta a Filemon. Aleluia. As igrejas de Romanos, de Corinto, de Gálatas, de Éfesos, de Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E é um compêndio que nós temos agora em nossas mãos, muito rico, muito farto, muito vasto, que Paulo falou a respeito da escatologia, da pneumatologia, da cristologia, da eclesiologia. Paulo falou a respeito da igreja, de Cristo, do Espírito Santo, de Deus, dos pais, dos filhos, dos servos. Paulo era um educador da igreja. Louvado seja, falou sobre marido, mulher, família. Bendito seja Deus, o comportamento das igrejas, o comportamento de pessoas, a ordem do culto. Então, é um poço, é uma fartura. Louvado seja Deus, é uma prosperidade, uma plenitude de conhecimento. Ele chega a dizer em Romanos que a profundidade da riqueza, como da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, para nós dissecarmos e falarmos, tudo seria impossível. Mas nesta oportunidade eu queria falar que Paulo estava preso em Jerusalém e aí foi levado para a cadeia, para o cárcere, e o Festo, louvado seja Deus, junto com Agripa, quis ouvir Paulo, e Paulo disse que queria ser enviado para César, para Roma, que Paulo também tinha o desejo de ir para Roma. Aproveitou a oportunidade e disse: eu quero ser julgado por César. E aí enviaram
louvado seja Deus, o Paulo, outros presos, uma tripulação, louvado seja Deus, e composta de 276 almas. Foram 276 almas que estavam juntamente com Paulo. E no capítulo 27, o 27 vai estar discorrendo esta viagem de Paulo de Cesareia, louvado seja Deus, para a Itália, para Roma. E está escrito assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte Augusta. Então, Júlio da corte Augusta, ele ficou responsável de conduzir Paulo, louvado seja Deus, para a Itália. E embarcaram em um navio, aleluia, Adramitino. São vários nomes de costas de porto por onde eles passaram. Louvado seja Deus. Mas no versículo 4, diz assim: e partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então eles tiveram alguma dificuldade na saída, na partida, e foram costeando a costa devagarzinho. Louvado seja Deus. O versículo 7 vai dizer que por muitos dias navegamos vagarosamente. Então foi uma viagem penosa, foi uma viagem vagarosa, devagar. Louvado seja Deus. Havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Então, o vento contrário, ele não conseguiu avançar nesta viagem. Está escrito aqui: não nos permitindo o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto a Salmona. Então, eles tiveram essa dificuldade nessa navegação em direção à Itália. E versículo 8 vai dizer: e costeando dificilmente, aleluia, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia, louvado seja. Então, costeando com dificuldade, dificilmente eles navegavam, eles estavam navegando com dificuldade, dificuldade, eles estavam navegando. Mas no versículo 9, Paulo vai chamar a atenção do centurião para a sua opinião. Louvado seja Deus. Paulo tinha uma opinião, vendo a dificuldade, vendo que dificilmente eles estavam navegando, vendo que por muitos dias eles foram vagarosamente. Aí Paulo emitiu a sua opinião, no versículo 9, dizendo assim: passando muito tempo, aleluia, e sendo já perigosa a navegação, pois também os jejuns já tinham passado, Paulo os admoestava. Então, essa dificuldade, você vai dizer que passaram muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, Paulo os admoestava, os exortava, os chamava a atenção deles, dizendo: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas Paulo era um preso, para um centurião, para os tripulantes era mais um passageiro. No seu currículo constava que ele era o piloto, o mestre ou o marinheiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele chamou a atenção. Ele identificou, interpretou, visualizou, preveniu, admoestou. E o tema da nossa meditação é: Paulo estava certo. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Paulo estava certo.
E aí chamou varões, vejam que a navegação há de ser uma palavra profética, uma palavra futurística, há de ser incômoda. Além de ser incômoda, e com muito dano. Além de ser com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Mas, versículo 11, o centurião cria mais no piloto, está escrito aqui, mas o centurião acreditava na habilidade, na experiência do piloto e no mestre, do que no que Paulo dizia. Meu Pai Celestial, às vezes nós precisamos entender que a pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo. E Deus está falando através daquela pessoa. Deus está dando o discernimento. Mas as pessoas não acreditam, principalmente, louvado seja Deus, que está com dureza no seu coração. Mas o centurião cria mais. Ele até cria, mas acreditava mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Paulo chamava atenção. A viagem vai ser incômoda. A viagem vai ter percas. A viagem vai perder a carga. A viagem também vai ser incômoda, sofrerá dano para também as nossas vidas. Mas ele não cria totalmente. Ele não aceitava totalmente. Mas Paulo estava certo. Por quê? Louvado seja Deus. Versículo 2 vai dizer, e como aquele porto não era cômodo para invernar, e os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Couro, e invernar ali. Então ele estava no porto chamado Bons Portos, mas era um porto pequeno, e eles não queriam invernar naquele porto. O parecer da maioria, louvado seja Deus, era de 276 almas. O parecer da maioria do mestre, do piloto, do centurião, dos soldados, foram parecer que fosse adiante, para tentar chegar, louvado seja Deus, e invernar no porto de Creta. E deram prosseguimento para a viagem. Mas observe a advertência de Paulo. Observe a exortação de Paulo, que a navegação há de ser incômoda e com muitos danos, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Louvado seja. Já diz o ditado, que não houve quieto, houve coitado. E, versículo 13, soprando o vento sul, brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Aí o vento sul foi suave. O mar estava um tapete, assim como eu gosto de ir para a ilha quando o mar está um tapete. Que o barco desliza na superfície das águas, sem nenhum contratempo, sem nenhum balanço. E, soprando o vento sul, brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E, fazendo-se vela, levantando a vela, foram de muito perto, costeando Creta. Eles disseram, pronto, eram as coisas que nós precisávamos. Olhavam para a porta e diziam, está vendo? O vento é o sul. O vento está soprando brandamente. Não vai ter perca nenhuma. Não vai ter dano nenhum. Não vai ser um turismo. Vai ser um turismo. Mas Paulo estava certo. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. Eles saíram com vento brando,
vento sul. Esse vento chamado Euroaquilão é a junção do vento do nordeste com o vento sudoeste. Juntou os dois. E aí o temporal chegou. Era inesperável. E o navio, sendo um navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Não tinha como navegar contra o vento. O vento batia daqui, batia dali, batia daqui, batia dali. E o barco começou a ser arrebatado, a ser lançado de um lado para o outro por causa do vento. E aí eles fizeram, podendo navegar contra o vento, não podendo navegar contra o vento, eles deram de mão a tudo, deixaram o barco à toa, deixaram o barco ser conduzido, não mais pelas velas, mas agora o barco era conduzido pelo vento. O vento levava o barco para onde quisesse. Em suma, eles passaram um período sem comer, sem dormir, agitados, aliviando o navio, jogando a carga ao mar. E no versículo 19, tudo isso acontecendo, Paulo diz, ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Foram lançando as cargas, as bagagens, os alimentos, e foram lançando a armação do navio. Imagine, meus irmãos, quando não se dá atenção ao servo de Deus. E não aparecendo ainda já há muitos dias, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Então, a situação era o que Paulo estava dizendo no versículo número 10. Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Então, eles já estavam perdendo a esperança de serem salvos. Aí Deus entra na história. Versículo 21, versículo 9, Paulo os admoestava. No versículo 21, é a segunda demonstração de Paulo, dizendo, havendo já muito que se não comiam, então Paulo, pondo-se em pé, no meio dele disse, fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Se você tivesse me ouvido, se você tivesse atentado para o que eu tinha falado, nós não tínhamos saído de Creta e, consequentemente, evitaríamos este incômodo e esta perdição. Que a priori Paulo falou, mas o centurião, que estava responsável pelo navio, e ele preferiu acreditar mais no piloto e no mestre do que Paulo dizia, ou daquilo que Paulo dizia. Acreditava mais no piloto, né? Ele que estava na responsabilidade do navio. Mas Paulo estava certo. Meus queridos, e quando o seu pastor dá um alerta, atente para esse alerta que o seu pastor está te dando. Porque ainda que você não acredite, ele pode estar sendo usado pelo Espírito de Deus. Ele não é adivinhação, não é premeditação, não é prever a maldição, não, mas é ter o discernimento dos acontecimentos futuros. Olha que eles saíram, o vento sul estava brando, mas depois bateu um pé de vento chamado Euroaquilão. E Paulo chegou dizendo, mas agora vos demonstro que tenhais bom ânimo, porque
não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Veja só a palavra de Paulo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Assim como aconteceu a primeira vez, viagem incômoda, viagem com perca do navio e da carga, e também das vidas, assim agora Deus está dizendo: ninguém vai perecer, ninguém vai morrer. O navio vai se perder, mas ninguém vai perder um fio de cabelo de todos aqueles que estão com você, Paulo. A certeza de Paulo foi, e Paulo estava certo. Aí Paulo diz o seguinte: porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E eles venceram essa tempestade, chegaram à cidade de Malta, sãos e salvos. Foram 276 almas. Ninguém pereceu, ninguém morreu, porque Paulo estava certo. Pastor Dias, Deus abençoe. Um abraço. Eita, glória a Deus, que maravilha! A coisa é séria, eu sei disso. O apóstolo Paulo disse: depois da minha partida, surgirão muitos lobos devoradores. Estão aí. Tá cheio, amado, de gente enganando, querendo dinheiro. Um bocado de gente aí querendo se tornar político, usando a igreja para ser deputado, para ser vereador. Tá cheio aí, mas cai quem quer também, né? Cai quem gosta. O peixe cai no anzol porque gosta de isca. Pois é. Olha, é preciso vigiar, amados. Restaurante que vende farofa não tem ventilador. Pois é engano. Se tem ventilador, você vai pagar uma farofa que não vai comer, hein? Vamos vigiar, porque tá cheio de mentiroso por aí. Eita, glória a Deus. Vamos lá, vó. Vó tem sempre uma homenagem para eles. Falar mal de alguém não leva a nada, pelo contrário só arruma confusão. Pois a mentira sempre tem a perna curta, o fofoqueiro passa a noite na prisão. Com sua mente pesada ele não dorme, por tua causa teu irmão prejudicou. Mas a verdade com certeza aparece, e o mentiroso sempre paga o que falou. Olha aí. Mas a verdade com certeza aparece, e o mentiroso sempre paga o que falou. Sai, 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 mentiroso, sai, sai. Desta maneira lá no céu não entra não. Deixe de tanto falar da vida alheia, coloque hoje a tua língua em comunhão. Com este modo que você está vivendo, se não mudar vai acabar lá no caixão. Mas eu te digo, toma agora este conselho, se arrependa, dê um jeito para ter a salvação. Mas eu te digo, toma agora este conselho, se arrependa, dê um jeito para ter a salvação. Eita, glória a Deus! Sagrada, ela declara muito bem que o diabo é o pai da mentira. Por isso que devemos ter muito cuidado para não mentir, porque a Bíblia diz que a verdade vos libertará. Devemos estar libertos, irmão, pela palavra de Deus, falando sempre a verdade. Quem fala mal do seu irmão vive sofrendo, na sua vida sempre é tribulação. Quando ele chega no lugar, o povo eu quero mandar a paz do Senhor para o evangelista Léo Carlos. Um abraço. Todos aqui já conhecem,
Falou de Pedro, de Maria e de João. Tem língua solta, é uma pessoa perturbada. O mentiroso sempre anda em contramão. Tem língua solta, é uma pessoa perturbada. O mentiroso sempre anda em contramão. Sai, 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 mentiroso, sai, sai. Desta maneira lá no céu não entra não. Deixe de tanto falar da vida alheia. Coloque hoje a tua língua em comunhão com este modo que você está vivendo. Se não mudar vai acabar lá no caixão. Mas eu te digo, toma agora este conselho. Se arrependa, dê um jeito para ter a salvação. Sai, 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 mentiroso, sai, sai. Desta maneira lá no céu não entra não. Deixe de tanto falar da vida alheia. Coloque hoje a tua língua em comunhão com este modo que você está vivendo. Se não mudar vai acabar lá no caixão. Mas eu te digo, toma agora este conselho. Se arrependa, dê um jeito para ter a salvação. Mas eu te digo, tome agora este conselho. Se arrependa, dê um jeito para ter a salvação. Eita, glória a Deus! Tem muita gente dizendo Deus mandou falar, quando Deus não mandou. Mentirosos! Vão prestar conta, hein? Ai daquele que disser que Deus falou quando Deus não manda. Tem muita gente aí usando o nome de Deus, escarnecendo para tirar dinheiro, para se tornar político. Mas o dia do acerto está chegando. E não tem que temer não, igreja. A igreja precisa marchar. Estamos chegando ao final de mais uma programação. E o próximo programa será o final desta série. O apóstolo Paulo estava certo, com o bispo Luiz Cláudio. Vamos lá, vó. Estamos encerrando. Glória a Deus. Eita glória! Deixa nas mãos do Senhor. Confia nele. É desse jeito. Você não faz ideia do que estou fazendo. Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Aleluia! Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Aleluia! Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. O que o olho não viu, ouvido não ouviu e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. O que o olho não viu, ouvido não ouviu e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Oh glória, deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só
Aleluia! Adorar Jesus é bom demais. Estamos chegando ao final, amados. Mais uma programação. Obrigado, Jesus. Vamos compartilhar. Envia para alguém aí. Eita, meu Deus. Eita, glória a Deus! Tô alegre, esse programa é forte, meu irmão, é forte, glória a Deus.